Neste vídeo aqui no Modernidade e Ciência, eu vou tratar primeiro da situação dramática que vive no momento Moçambique, um país ali com dimensões da ordem da Turquia, no sudeste africano, mas vou levar a nossa reflexão para alguma coisa um pouco mais longe no tempo, que é o colonialismo que a Europa promoveu por vários séculos sobre os povos africanos e o neocolonialismo, principalmente ali no século XIX, quando eles pretendiam, por exemplo, depois de construir o canal de Suez, fazer uma ligação Suez até a cidade do Cabo, uma ferrovia e tal. Então, sempre uma visão eurocêntrica, como a gente nas ciências sociais estuda, né? Bom, vamos então para a questão aqui de Moçambique. Moçambique, desde 1505, depois da ida de Vasco da Gama, ali, cruzando ali, né, o Cabo da Boa Esperança, desde 1505, Portugal se apossou sobre essas regiões. Quem estava ali com postos comerciais já há muito tempo eram árabes e persas, que inclusive já negociavam a compra de escravos humanos. Infelizmente, várias tribos ali já praticavam a escravidão entre ali, à medida em que eles iam tomando uma tribo, toda. Então já era uma prática que os europeus depois também se aproveitaram comprando os escravos humanos. Então os árabes foram pioneiros nesse tráfico de escravos por muito mais séculos do que até os europeus. Acontece que os europeus, com uma tecnologia maior e com um sistema mais poderoso, ele intensificou isso, né? Então, só para o Brasil deve ter vindo 10 milhões de escravizados, né? Então, eles potencializaram algo que já acontecia ali, de fato, e que os árabes já faziam isso no pinga-pinga já há vários séculos, né? Então, Moçambique fica 4 séculos sob domínio português, uma região muito rica em minérios, né? Uma terra fértil, 2.700 quilômetros de costa. Então, foi muito bem obrigado por 4 séculos. Até que, no século XX, com toda aquela eclosão após a formação da União Soviética, as ideias marxistas começam também a fluir por várias dessas colônias africanas. E, a partir de meados, depois da Segunda Guerra, começam a eclodir movimentos guerrilheiros marxistas, como a Frente de Libertação aí de Moçambique e tal, que começa uma guerrilha contra os portugueses. Então, a guerra portuguesa na África ela se inicia ali, vamos dizer, ali por volta de 1961, 62, com o enfraquecimento do governo português, depois da Revolução dos Cravos. Finalmente, Moçambique consegue, em 1975, a independência de Portugal. Então, se imaginava que agora nos livramos dos colonialistas e tal. Só que o colonialista, ele, como está sugando todos aqueles bens, ele não está preocupado com a questão da estrutura social. Então, Moçambique, na verdade, mesmo se tornando ali independente, isso vale para outros países ali, né? Ele, de uma maneira abrupta, ele consegue a independência sobre uma ideologia marxista que imediatamente já coloca ali um partido único, um modus operandi marxista ali dos anos 70 e deu no que deu. Em 2 anos eles entram numa guerra civil que dura 16 anos. Só se obteve, por exemplo, uma paz por um fato até bizarro, porque o governante que estava ali desde 1975 acaba morrendo num acidente aéreo, aí o substituto tem digamos assim, já estamos falando depois da queda da União Soviética praticamente, né, a queda do Muro de Berlim. Então entre 90 e 92 ele dá uma guinada, deixa aqueles ideais marxistas. Se estima que só na Guerra Civil, nesses 16 anos, 1 milhão de cidadãos de Moçambique morreram nessa guerra, e outro 1,5 milhão teve que fugir do país. Então, um desastre total.
Não é à toa que hoje o PIB per capita de Moçambique ainda é $1.200 ao ano. Um dos países mais pobres e desiguais do mundo. Aí nós temos as duas componentes. Nós temos todos esses séculos de colonialismo e depois eles caindo na pantomima marxista, né, que também levou a todo esse desastre, né, uma política centralizada, tomando as empresas, aquela coisa que a gente sabe, o capital privado foge, você não tem todo o capital simplesmente para produzir a riqueza do seu país. É simples assim, foi o que aconteceu com a União Soviética. No caso da União Soviética, como era muito maior, muito mais rico, levou 70 anos. Mas outros países na África têm o mesmo destino. Quanto mais eles se aproximam das ideologias marxistas, pior eles vão afundando, como a África do Sul. A África do Sul, a partir do fim do apartheid, com todas aquelas pessoas ali, o Mandela comunista, né, sabidamente comunista, aliás, esses movimentos de Moçambique ajudavam o movimento revolucionário do Mandela na África do Sul na mesma época, enquanto o governo da África do Sul e outros ajudavam a oposição que não queria cair na mão dos comunistas. Agora, voltando então à questão do colonialismo na África. Se você olhar o mapa africano, não é à toa que você vê hoje os países como se fosse uma coxa de retalhos, em formatos retos, que são de decisões que foram, olha, o país termina aqui, agora é pelo aqui. Então, não é uma coisa natural, realmente foi um fatiamento ali. E numa região onde, historicamente, você tem as várias etnias que vivem ali com suas características, alguns nômades, outros mais segregários ali. Vejam, por exemplo, no próprio Moçambique, apesar do português ser a língua oficial, existem outras 4 línguas que 50% da população usam como língua preferencial. Vem exatamente das fratrias, das tribos, né, que têm lá as suas características. A maior parte deles são da etnia Bantu, mas eles têm lá as suas características. Quando você vem com o colonialismo que fatia tudo, define tudo, cada país, Alemanha, França, Portugal, né, Inglaterra, né, define como que cada um ali vai operar sobre as regras, sobre tal, você, na verdade, destruiu toda aquela característica natural dessas civilizações. Então há vamos dizer assim, um atropelo na linha natural do que essas civilizações poderiam evoluir. Não. Na verdade, há um truncamento e há um enviesamento. Hoje, com a informação fluida, com o acesso que se tem de informação, muitos desses povos eles estão, de fato, acordando. Então, eu diria que essa revolta em Moçambique não vai ficar só em Moçambique, né? Porque as pessoas realmente estão revoltadas, né? A frente lá de libertação, tal, que está desde o governo desde 75, com eleições muito duvidosas, e as pessoas hoje têm condição de avaliar e dizer, isso aqui foi fraudulento, e eu não quero. Então esse discurso marxista ele já ficou podre, né? E aí, então, muita gente, com certeza em Moçambique e em outros locais, vai começar a se revoltar contra esse modelo. Agora, isso não tira a responsabilidade da Europa, que até recentemente, por exemplo, vocês vejam a França. A França até praticamente ali, final dos anos 60, ainda você tinha a Argélia como colônia francesa. Então é ridículo, é patético a França vir dar lição de moral para todo o resto do mundo, como liberté, igualité, não sei o que e tal, e para os outros decapité, tá certo? Então, no Congo, eu tenho fotos aqui também, os belgas, fofinha, né? A princesa belga vem ao Brasil para fazer exposição de fotos no Amazonas. Me poupe, né? Vá lá no Congo, com as pessoas mutiladas, que tinham cotas para produção de marfim e tal, e quando você não cumpria, eles decepavam os membros do pessoal do Congo. Deu no que deu, a República Popular do Congo, né? Do mesmo jeito que foi feita a República Popular de Moçambique, né?
Então, jogaram esse pessoal todo no modelo marxista, né? Exatamente como um pêndulo, né? Você sai do modelo colonialista e cai nas garras do discurso marxista, né? E do mesmo jeito eles estão ferrados, tá certo? Do mesmo jeito estão totalmente ferrados, né? Então a Europa, hoje, ela tem uma situação de um enfraquecimento, ela não tem mais essas colônias, muitos ali, inclusive alguns locais ali, os franceses foram até expulsos, né? Porque a produção de urânio, que era muito utilizado, vendiam para a França, foram expulsos. E a Europa, simplesmente agora tem que se encontrar com os próprios meios, e não da expropriação e do uso da retirada de riquezas de países africanos. Mesmo Portugal, né, o Fernando Pessoa, de uma maneira muito lúcida, ele já tinha percebido isso nos anos 20, né, que Portugal estava numa rota de decadência total. E hoje Portugal é subserviente à União Europeia, né? Se Portugal não receber aquela cota de ração todo ano da União Europeia, o que é Portugal? O que é Portugal? Tanto é que a maior parte de jovens portugueses com alta escolaridade deixam Portugal para ir para outros lugares e tal. Portugal vai virando o quê? Um país de serviços, de baixo valor, uma série de restrições que ele não pode competir com França, com Alemanha, com Bélgica e assim por diante. Então, muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado. Você vai ser um cidadão de segunda classe na Europa. O que é a formação da União Europeia, é o que transforma assim, né? Vê se os escandinavos entraram nessa. Vê se os escandinavos, eles têm lá, né, todas as suas... Né? E por isso que a Inglaterra resolveu pular fora, porque a Inglaterra tem esse efeito pendular. Ora ela está na Europa, ora ela está fora da Europa. Quando ela sente cheiro de fumaça, ela prefere ficar fora da Europa, né? Então, é o que eu tinha aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Estudem mais a respeito do neocolonialismo europeu para tirar exatamente esse mantra quando você vê Macron, a Ursula von der Leyen. Por que ela é von? Porque, é claro, de uma casta, né, nobre alemã, né, do marido, então ela usa aquela coisa. Então, assim, esse pessoal do Parlamento Europeu é mais ou menos o mesmo que ia lá para a África para caçar, né, animais e tal, fazer aquela coisa, né? Então, o mito do Tarzan, aquela coisa do homem branco, né, com o domínio, né, sobre, né, o povo africano. Veja como é um cara, era criado por macacos, e aí eles desenvolvem uma competência, né, que resolve todos os problemas ali na savana africana, né? Isso é o neocolonialismo. Isso é exatamente o neocolonialismo, né? Pois é, então, se você está chegando agora aqui no Modernidade Ciência, se inscreva aqui no canal, acione o sininho para receber os próximos vídeos, que não são tão óbvios assim.